Você está no canal de YouTube Alan Pereira Oficial. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, que a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos ao programa Aprendendo com os Animais. É uma grande satisfação estar com você neste maravilhoso sábado, 24 de junho de 2023. No segundo programa de hoje, vamos conhecer mais um animal que vai nos trazer grandes lições de vida. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Alan Pereira e você está no canal do YouTube Alan Pereira Oficial. Antes de apresentar o conteúdo de hoje, primeiramente quero rapidamente falar como funciona este programa. Este programa, Aprendendo com os Animais, está baseado no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10. Mais adiante farei a leitura destes versículos. Muitos de nós, por ter concluído o ensino médio, ter feito o ensino superior, ter lido toda a Bíblia Sagrada, ou por ser uma pessoa idosa, achamos que já sabemos de tudo e não precisamos aprender mais nada. É aí que nos enganamos, pois sempre temos alguma coisa para aprender, seja com algo ou alguém. Primeiramente com Deus, depois com as pessoas, como os idosos, os adultos, os jovens, as crianças, as circunstâncias da vida e até mesmo os animais. A Bíblia Sagrada nos revela que os animais têm muitas lições de vida para ensinar a humanidade. Portanto, temos muito que aprender com eles. Serão ao todo 10 programas apresentados. A cada programa será apresentado um animal diferente, mais conhecido e mencionado nas Escrituras Sagradas, que nos traz grandes lições de vida. Agora, vou fazer a audiodescrição do programa, do cenário do programa. Eu estou de pé, vestindo uma calça preta social, cinto e uma blusa polo na cor vermelha. Atrás de mim, temos algumas árvores e plantas e vemos o sol refletido nas folhagens dessas plantas. Este programa está sendo gravado no Parque das Mangabeiras de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Este é o cenário do programa. Agora, nós vamos conhecer o animal de hoje que vai nos trazer grandes lições de vida. Elas estão em toda parte. Provavelmente, você já foi picado por algumas delas, ou por curiosidade, já apanhou algumas nas mãos. Quantas vezes ficamos admirados quando vemos esses pequenos animaizinhos e fracos levando uma folha maior que o seu corpo? Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Quem são elas? Elas são as formigas. Isto mesmo, hoje nós vamos conhecer um pouco da vida das formigas, saber como elas vivem e, principalmente, conhecer as lições, os exemplos que elas têm a passar para nós. Mas, antes da gente conhecer as grandes lições que elas têm a nos ensinar, tanto no plano pessoal quanto no plano espiritual, primeiro vamos conhecer um pouco da vida delas. Vamos lá? Segundo os cientistas, as formigas surgiram há milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Elas vivem em sociedades numerosas, chamadas de colônias. As colônias são formadas pelas formigas mães, que são as rainhas, e suas filhas, conhecidas como operárias. As formigas são animais invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral.
e fazem parte do grupo dos insetos, que por sua vez faz parte do grupo dos artrópodes. Apesar de não terem coluna vertebral, elas possuem um esqueleto, não como o nosso interno, mas um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto. Exo, a palavra exo, significa fora, de fora. Então elas possuem um esqueleto externo. Então essa casquinha dura que nós vemos na formiga, que a gente chama de carapaça, é o esqueleto delas. As formigas usam cada parte do seu corpo para realizar as determinadas funções, como as suas pernas. As suas pernas elas usam para andar e limpar as antenas. Os pelos elas usam para captar as vibrações do ar. As antenas elas usam para sentir a temperatura, os sabores e os cheiros. A mandíbula são usados para triturar o alimento, que também eles chamam até de mão da formiga. Agora, os olhos e, digamos, as orelhas das formigas não são desenvolvidos. No entanto, elas não escutam e nem enxergam. Se elas não veem e não ouvem, então como elas se comunicam? Elas se comunicam através dos toques das antenas, que elas se tocam umas nas outras, e através da vibração que elas sentem no corpo. Então, o corpo delas, elas estão ali no chão, através ali no solo, elas sentem as vibrações e podem se comunicar. Também elas se comunicam através dos feromônios. Essa palavra feromônio vem do grego que significa aquele que transmite, né? A palavra feromônio significa transmitir. Então elas transmitem uma espécie de cheiro, né? Ela exala uma espécie de cheiro para se comunicar, para realizar determinadas comunicações, né? Para elas se comunicar ali entre si. As formigas também voam. Elas também podem voar. Elas possuem 4 asas, mas só voam na época da reprodução. Então, o macho deposita na fêmea os espermatozoides e logo após o acasalamento, o macho morre. Mas as formigas rainhas continuam a viver. As suas asas se soltam e então elas vão formar um novo formigueiro. Bom, então nós falamos um pouquinho aqui da formiga, como elas são, e agora nós vamos conhecer o modo de vida delas, como elas vivem, como elas fazem para sobreviver, como elas se comunicam, ok? Então vamos lá. Bom, as formigas elas vivem em colônias. O que é uma colônia? A palavra colônia significa, um grupo. A palavra colônia significa um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem entre si, né, no mesmo lugar. Então, isto é uma colônia, um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive ali no mesmo lugar. Por isso que a gente chama de colônias, e elas vivem ali. Nas colônias vivem as rainhas e as operárias. As formigas rainhas são aquelas que, após o acasalamento, vão formar um formigueiro e então elas começam a botar ovos. Então, a função das rainhas é colocar ovos. Essa é a única função que ela realiza ali. E ali, as rainhas ficam dentro do formigueiro. Elas não saem de lá, fica só lá dentro. Segundo os pesquisadores, as rainhas vivem aproximadamente 30 anos. Já as formigas operárias vivem aproximadamente 1 ano a 3 anos. Bom, vamos agora falar um pouquinho das operárias. Por que as formigas são chamadas de operárias? Esta palavra operária significa aquele que trabalha, aquele que realiza um trabalho.
Então, essa palavra operário é aquele que realiza um trabalho. Então, isso tem tudo a ver com a formiga. Então, as formigas operárias é como diz o próprio nome. Elas realizam diversas funções. Elas realizam diversas tarefas. E cada uma sabe qual tarefa realizar. Então, vamos então conhecer um pouquinho da vida das operárias. As operárias são aquelas formigas, as filhas, né? As filhas das formigas. Aquelas que cresceram ali dentro, agora já estão adultas, né? Podendo então caminhar, poder procurar seu próprio alimento. Então funciona assim. Vamos em parte. As formigas, elas são bem organizadas. Elas vivem em ordem. Elas são organizadas, vivem em equipe, são unidas. Então, vamos falar dessa primeira parte. As formigas, por serem organizadas, elas sabem qual é a sua tarefa a realizar. Sim, nós temos as operárias. Então, cada operária ali sabe qual a sua tarefa a realizar, sabe qual é a sua função que foi determinada. Então, nós temos vários tipos de formigas que vão realizar uma determinada tarefa. Como, por exemplo, temos a formiga cortadeira, que ela vai sair para cortar folhas para levar para a colônia. Né? Então, nós temos esse tipo de formiga que vai realizar esse tipo de trabalho e ela não realiza outro, apenas este. Temos outras formigas operárias que não vão cortar folhas, mas vão realizar outro tipo de função, como capturar insetos mortos ou vivos, cadáveres de animais mortos ou doentes e triturar aquele animal e, junto com outras formigas, levarem também para a colônia. Nós temos outras formigas operárias que também realizam outras funções. Já não é o caso de cortar folha, nem de triturar um animalzinho, um inseto, mas sim de sugar o néctar das flores ou outras substâncias. Então a função delas é sugar néctar, sugar substâncias e também levar para o formigueiro. Agora temos outras operárias que elas não saem ali do formigueiro, né? Digamos assim, não saem, mas ficam ali como segurança no formigueiro, ficam ali guardando a porta, evitando que algum invasor entre, algum predador. Então são as formigas que guardam, as formigas que agem ali como segurança. Então elas ficam ali unicamente para aquela função. Temos outras formigas operárias que realizam a função de guardar os ovos da rainha. Exatamente, guardar de algum predador, guardar de algum animal que possa comer aqueles ovos, aquelas larvas. Então, tem algumas que desempenham apenas esta função. Temos outras também que desempenham a função de limpar o formigueiro. Isto mesmo, algumas ficam ali somente para limpar. Elas tiram toda a sujeira que pode contaminar aquele formigueiro, que pode causar algum problema ali. Então elas vão lá, tiram tudo aquilo que já não presta mais, que não serve como alimento e colocam para fora da colônia. Temos também outras formigas operárias que são responsáveis por alimentar aquelas que ficam lá dentro do formigueiro, como a rainha, por exemplo. Então, algumas desempenham a função apenas de alimentar. Isso mesmo, quando algumas estão com fome, elas vão lá e alimentam. Ok? Bom, tem outra também, que não podemos deixar de mencionar, que algumas operárias têm a função de construir o formigueiro, ajudar a construir, aumentar o tamanho, né, da colônia. Bom, estas e muitas outras funções nós vemos aí as formigas desempenhando. Agora, beleza, elas realizam essas funções. Será que elas fazem cada uma individualmente, sozinhas? Claro que não. Elas trabalham em equipe, em união. Então, se alguma ali pegou uma folha
ou pegou um inseto, né? Elas então se comunicam umas com as outras para, por exemplo, vem cá, me ajuda aqui a levar essa folha, este inseto. Então, elas têm essa comunicação. Isso aí vale também para a limpeza. Então, elas não vão limpar ali individualmente. Tem ali as outras que vão estar juntas, ajudando a fazer a limpeza daquela colônia, que é a casinha delas. E assim vale para as outras funções. Agora, como elas se comunicam? Como a gente falou que um pouquinho atrás, elas não enxergam e nem ouvem, e não escutam. No entanto, elas se comunicam através dos feromônios. Feromônios, como eu tinha falado, significa transmitir. É uma palavra grega que significa transmitir. Né? Então, transmitir o quê? Elas exalam um cheiro que elas conhecem. Então, cada cheiro que elas exalam significa um aviso. Um aviso. Então, um determinado cheiro significa aviso de perigo. Um determinado cheiro que ela exala significa um aviso de fome. Outro de limpeza, né? Para limpeza tem também. Elas exalam um cheiro, ó, e ela sabe que é hora de ali limpar. Outras exalam cheiro para construir, isso mesmo, vamos à construção. Então também, né, elas exalam esse cheiro. E também para ajuda, como acabei de falar aqui. Tem também interessante que elas exalam um cheiro também para saber se está entrando bastante alimento com fartura na colônia ou não. Tem isso também. Então isso é muito interessante. Então elas exalam, tem um cheiro também, né, que elas exalam também até para a questão da hora do acasalamento também. Então, para esses avisos e muitos outros, elas vão então emitir esse feromônios, que a gente chama de aviso, que é uma espécie de cheiro que elas exalam, né? Então serve para várias formas. Então é assim que elas se comunicam. E elas trabalham em união, em equipe, elas não trabalham sozinhas. Sempre tem ali alguma ali perto ali para dar algum auxílio. Você pode ver às vezes uma ali sozinha, mas ali próximo tem uma ali, digamos assim, esperando ali. Se houver alguma coisa acontecendo, algum problema, ela vai emitir ali uma espécie de, ela vai transmitir alguma espécie de cheiro ali que a formiga vai então entender. Elas também raspam, né, partes do seu corpo no chão, porque aquela vibração vai também servir um sinal, uma forma de sinal para as outras. Bom, além do trabalho em união, em equipe, além de que elas sabem, conhecem a sua função, a sua tarefa, nós temos também o caso, como acabei de mencionar, da limpeza. Elas são assíduas. Elas são assíduas, elas mantêm limpa a sua casa, a sua colônia, né? Então, é uma das coisas interessantes. E a última aqui, que a gente vai mencionar aqui, como uma característica, né, que a gente vê elas fazendo, que é da vida delas, é a satisfação de trabalho. Elas não têm preguiça de trabalhar. Elas trabalham mesmo, não têm preguiça, levantam cedo, vão atrás do seu alimento, levam para a colônia, trabalham dentro da colônia, trabalham fora, mas elas não têm preguiça. Isso é uma das características, né, bem conhecidas delas. Tem outra coisa aqui que eu me esqueci aqui, não estou lembrando, mas eu lembrando aqui eu logo falo. Que seria? Me esqueci aqui. Mas enfim. Não lembro aqui, né? Fugiu aqui no momento, mas assim que eu lembrar, vamos estar mencionando aqui para vocês. O que seria? Bom, antes da gente então saber
Meu Deus, qual que é? Me esqueci mesmo. Nossa, eu tinha de lembrar. E é importante para nós, né? Mas enfim, não tem problema não. Até o final do vídeo eu lembro e falo para vocês. Vamos agora então. Agora nós conhecemos aqui então um pouquinho da vida da formiga, como elas são, como elas vivem. Vamos agora então conhecer as lições, os exemplos de vida que ela tem a passar para cada um de nós, ok? Então vamos lá saber. Bom, antes de eu passar aqui a primeira lição delas, eu vou ler com vocês, como eu tinha falado lá no início, que eu ia ler aqueles versículos do livro de Jó, do qual o programa está baseado. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, gente, aqui está ventando bastante. Vamos ver. Aqui. Nó. E o negócio que ela escorrega, né? Bom, então vamos ver aí, ó. Abram aí comigo, então, em Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10, nós vamos ler. Vamos lá, então. Está escrito assim: Zofar, faça pergunta às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Então, esses são os versículos do qual o programa está baseado, e como nós vimos aqui, Deus, né, falando através de Jó aqui, que os animais eles têm muitas lições a passar para nós. Como identificar o exemplo de vida deles? É observando a vida deles, o modo de vida deles, como nós estamos vendo aqui das formigas, que está nos trazendo aqui grandes lições. Então vamos lá então para a primeira lição aqui das formigas. Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Bom, primeira lição delas, que nós vamos ver aqui, é a questão do trabalho. Nós vimos aqui que cada uma delas elas trabalham em conjunto, em equipe, em união. Olha só, a vida delas são muito organizadas. Elas têm uma ordem ali. Elas sabem trabalhar em ordem, em organização. Então, qual que é essa primeira lição? O que nós vamos pegar dela? O conhecer a sua função, conhecer a sua tarefa, o seu chamado. Olha só, nós sabemos que as formigas operárias, elas sabem qual é a sua função a desempenhar, e elas fazem assim até a morte. Então, por exemplo, a formiga cortadeira, ela sabe que a função dela é colher folhas e levar para o formigueiro. Sim, isso elas sabem, levar para o formigueiro. E ela vai fazer isso até o fim da sua vida. E aqui vem a pergunta para nós. Será que nós sabemos qual é a nossa tarefa, a nossa função a desempenhar nessa vida? Muitos de nós não sabemos. Por exemplo, a pessoa concluiu ali o ensino médio, ela fala, concluir, ok, mas eu não sei o que fazer da minha vida, não sei que área seguir, não sei o que fazer. Terminei, parei aqui, o que será que eu vou fazer? Qual é a função que eu vou desempenhar? Qual é o meu talento? Qual é o meu dom? E a pessoa não consegue identificar, não sabe. São poucos que identificam e assim levam até o fim da sua vida. Mas a gente vê que tem muitos que não conseguem identificar. E fica naquela
questão desde criança, desde pequeno, para a juventude até a fase adulta. Então, pessoal, nós vemos essa questão com todos nós. Então, nós temos que saber qual é a nossa função a desempenhar. Como é que a gente faz para saber a nossa função a desempenhar? É simples. A nossa função a desempenhar é simples. O segredo está aqui. Pergunte, ou melhor, né? Peça a orientação primeiramente de Deus. Por que, Alan, tem que pedir primeiramente a orientação de Deus? Porque Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele é o Criador do ser humano, Ele é o Criador de todas as pessoas, dos céus e da terra. Então, Ele nos conhece. Então, Ele sabe o passado, conhece o presente e o futuro. Então, Ele sabe exatamente. Já que Ele criou o ser humano, então Ele sabe a finalidade, para que Ele nasceu, para que Ele veio. Deus colocou dentro de nós o talento, colocou dentro de nós o dom. Se nós não identificamos, é porque nós não procuramos diretamente com o Criador. Alan, posso pedir orientação às pessoas? Pode também, mas eu aconselho em segundo lugar. Por quê? Porque, para ser sincero, muitas pessoas, elas são invejosas, elas não suportam ver o brilho do outro. Então, como elas não suportam ver o brilho do outro, às vezes ela até vê em você, sabe exatamente aquilo que você vai desempenhar bem, mas ela não vai falar porque é invejosa, porque não suporta ver o brilho. É claro que isso não é todo mundo, repito, não é todo mundo, são algumas pessoas. Então, por isso que a gente deve pedir primeiramente a orientação de Deus, e assim, quando a gente fizer isto, então o próprio Deus vai nos encaminhar até a pessoa, ou Ele trará pessoas até nós. Então, quando a gente for então consultar alguém, já vai ser com a pessoa certa, porque ali nós já seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus ali. Ok? Então é uma dica para todos, é um segredo. Ok? Então nós devemos saber qual a nossa função desempenhar, seja qual a área for, seja no plano pessoal, né? A pessoa tem ali, quer realizar alguma área, seja na parte da administração, seja na parte política, seja como um garçonete, seja como um delegado, enfim, seja qual função for você queira desempenhar, você pode então saber, mas isso através do Criador, o Senhor. E agora, na obra de Deus, isso também acontece. Sim, acontece muito. Eu não sei para que Deus me chamou, não sei o que Deus quer comigo. É simples. Faça orações, jejue, pergunte mesmo, né? Ou melhor, peça a orientação ao Senhor, e Ele vai com certeza te dizer qual é a sua função, ok? Mas tem de pedir, tem que continuar pedindo orientação, Ele vai te dar. E tem um último detalhe para terminar, que é o caso. A pessoa, né, recebe de Deus ali, né, sabe qual é a sua função, porém a pessoa ela não quer aquela. Não, é isso? É para isso? Não, eu não quero isso. Eu queria aquele que o irmão está desempenhando, que a irmã está desempenhando. Então, se você já sabe qual é a tua tarefa, siga ela até o fim. Faça como, pegue o exemplo das formigas, ok? Vamos agora a uma outra parte, que é a questão do trabalho em equipe e união. Quando nós estivermos realizando um trabalho em equipe, esse trabalho deve ser em equipe, deve ser em união. A gente tem que estar unido uns com os outros, né? Saber aceitar ajuda se precisar, né? Eu estou precisando de ajuda, de uma orientação, peça, não há nenhum problema. Temos de ser humildes nisso. A gente tem que trabalhar juntos, porque a união, onde há união, há ali a bênção de Deus. Então nós devemos estar unidos, né?
seja relacionada à obra de Deus, ou seja no plano pessoal. Ninguém caminha só, né? Nós somos seres sociáveis, e é isso que a formiga está nos mostrando. Nós somos seres sociáveis, ninguém faz nada sozinho, somos dependentes uns dos outros. Então, devemos trabalhar sim em equipe, em união, ok? Seja na área espiritual ou na área pessoal. Agora nós vamos falar da limpeza. As formigas, nós vimos que elas não têm preguiça de tirar o lixo da sua casa. Isso elas fazem com satisfação. Isso mesmo, isso elas fazem com satisfação. Ah, eu acho que caiu alguma folha no chão, mas depois eu pego. Isso elas fazem com satisfação, sabe? Elas vão lá, pegam o lixo, limpam, né? Tiram lá o lixo da sua colônia, põem para fora. Que lixos são esses? Elas levam, né, as folhas para dentro do formigueiro e ali elas ajuntam para quê? Para formar fungos, porque as formigas se alimentam dos fungos. E então, quando aquele restante que restou ali não presta para mais nada, então eles pegam tudo aquilo lá e levam para fora da colônia. Então esse é o lixo delas. Nós, o que nós devemos fazer? Copiar o exemplo delas, ser pessoas aseadas, ser pessoas, né, procurar estar limpos, andar limpos, né, no nosso corpo, nas nossas roupas. A gente não pode ter preguiça de limpar a nossa casa, o nosso quintal. Sim, devemos sim fazer limpezas, né? Tem pessoas que não fazem isso, não tiram os lixos do banheiro, da cozinha, do quintal. Tem gente que deixa o quintal crescer muito capim, muito mato, né? Deixa ali acumular água naquelas tampinhas de garrafa, nas latas ali que ficam viradas ali e acumulam água e é perigo até tanto de vir, né, animais perigosos como cobra, insetos perigosos e até mesmo a dengue, né? Então, por que muitas vezes acaba tendo dengue ali? Porque as pessoas não fazem a limpeza, né? Não devemos ter preguiça, realmente ser pessoas aseadas e limpar sim a nossa casa, ok? Isso é muito bom e faz parte. Agora um último detalhe das formigas aqui. Ah não, um outro detalhe que eu não posso esquecer também, né? Falei aqui do lado pessoal, físico, mas também tem o lado espiritual. Nós também devemos limpar o nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, tirar toda sujeira que não agrada ao Senhor, limpar também a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, limpar a nossa mente que é poluída, só pensa coisas que não agradam ao Senhor. A gente deve buscar isso, sabe? Devemos também limpar o nosso coração, que está cheio de mágoas, de sujeiras, de coisas que não agradam ao Senhor. Devemos sim, cada dia mais limpar. E como é que se faz para limpar a alma, limpar o espírito, limpar o templo do Espírito Santo, o corpo? É simples, através de orações, de jejum, leitura da palavra de Deus. É assim que nós vamos nos limpar. A palavra que vos tenho dito, disse Jesus, essa vos limpa, né? Então, nós devemos também limpar o nosso templo, também o nosso corpo e a nossa alma, ok? Através do jejum, da oração e da leitura das Escrituras Sagradas. Vamos agora para um último exemplo que a formiga nos traz, que é o da preguiça. Sim, da preguiça. Deixa eu só passar um detalhe para você que eu me esqueci. Lá no caso do trabalho em equipe. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 21, né, lá fala assim que a mão, deixa eu pegar aqui para a gente ler aqui. Melhor a gente ler. Cadê? Eu deixei até separado aqui, porque não ler, não é? Está escrito assim, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O que está mostrando aqui? Aqui está falando sobre o corpo. Aqui é o apóstolo Paulo, né, pegando aqui o nosso corpo e usando como exemplo.
que o nosso corpo ele tem vários membros, não tem? Tem mão, pernas, braços, cabeça e muitas outras partes. E aí ele pegou. Não tem como, por exemplo, nossa mão falar, eu não preciso de você pés, eu não preciso de você olho, né? Então, isso se reflete ao nosso dia a dia. Nós não podemos dizer para o outro, eu não preciso de você, né? Seu trabalho não é importante, a sua função não é importante. Então, todos têm uma função a desempenhar. Eu vou deixar aqui para você fazer a leitura depois. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículos 12 até o 28. Capítulo 12, versículos 12 até o 28, ok? Ou melhor, leia o capítulo inteiro e você vai ter um entendimento muito maior. Não vou fazer leitura aqui por causa do tempo do nosso programa. Vamos então agora para o nosso último exemplo, ok? Vamos agora para o nosso último exemplo. Deixa eu pegar aqui. Bom, nós vimos que as formigas elas não são preguiçosas, né? Elas realizam mesmo o seu trabalho, fazem isso com satisfação. E nós vamos então ver aqui o que as Escrituras Sagradas nos fala a respeito disso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Nós vamos em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, nós vamos do versículo 6 até o 11. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. Bom, o que acontece? Vou ler aqui e a gente vai explicando. Eu já até lembrei também, pessoal, o que eu tinha de comentar aqui das formigas, que já está aqui também, dá para a gente saber. Está escrito assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Muito triste, né, pessoal? Né? O que acontece, né? Deixa eu explicar para vocês aqui. Por que Salomão, ele pegou o exemplo das formigas, que são trabalhadoras, e colocou para uma pessoa que não gosta de trabalhar, para uma pessoa preguiçosa que não quer fazer as coisas. Por que ele fez essa comparação? Aqui ele vai trazer pelo seguinte motivo. Vamos entender aqui parte por parte. Melhor que vamos versículo por versículo que a gente vai entender melhor. Olha só, nós sabemos que no nosso meio, em todos os lugares, seja no meio religioso ou fora do meio religioso, nós sabemos que tem pessoas que elas não gostam mesmo de fazer as coisas, são preguiçosas, não gostam de estudar, não gostam de trabalhar e realizar outras tarefas. Isso tem em todos os lugares. Nós sabemos que quando a pessoa ela age como uma pessoa preguiçosa, ela acaba tendo dificuldades no futuro. É isso que diz aqui, ó. A pobreza o atacará como um ladrão armado. Está dizendo da dificuldade, está dizendo do tempo, que se refere ao tempo. Mas vamos ver aqui, ó, o versículo 7. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Olha, elas não têm líder e elas sabem se organizar muito bem, né? Não tem chefe, não tem governador, não há um governo ali, olha, vocês vão fazer assim, assim, assado. Não há. Isso elas não têm, mas elas
vão lá e realizam o seu trabalho, não é? Ah, e qual o trabalho que elas realizam? De colher. Né? Aqui tem um dos exemplos, né? Colher alimento no verão, para que quando chegar o inverno, elas então ter o que comer. Deixa eu explicar aqui, era essa parte que eu tinha me esquecido lá atrás, falar a questão do verão, porque as formigas trabalham sim no verão. Por que o verão? Porque o verão é um tempo propício, né? O verão se refere aos tempos mais quentes, um tempo mais tranquilo da gente, né? A gente fica mais à vontade do que no frio, não é verdade? Então, elas trabalham nesse tempo, né? Colhendo alimentos ali, para quando chegar a época do frio, do inverno, a gente associa assim, né? Na época do frio, quando chegar essa época, elas possam então ter o que comer. Geralmente, quando elas estão no inverno, elas não saem do seu formigueiro. Aí nós temos aqui esse entendimento que Salomão nos passa aqui. Vamos entender o que significa o verão e o inverno. O que é o verão? Olha, o verão aqui ele tem dois significados. Verão e inverno tem dois significados. Vamos ao primeiro significado do verão. O verão aqui significa a juventude, a vida nova que a pessoa tem. A pessoa está nova, a juventude. E o inverno significa já a pessoa na fase adulta, significa a pessoa mais velha. Então, o primeiro significado de verão e inverno é o tempo, né? É o tempo que passa. É o tempo bom, favorável, que é a fase jovem, e o tempo mais difícil, que não é tão favorável, é a fase adulta, a fase já da velhice. A fase já da velhice. Então, quando então Salomão lhe dá esse exemplo aqui, ó, ele fala assim, olha, ela aproveita o tempo bom, que é o tempo do verão, né? E preparam ali o seu alimento, né? Aí quando chega então, né, a fase mais difícil, que é a fase adulta, elas vão ter o que comer. Então, o que acontece aqui? Nós vemos aqui, ó, então a pobreza atacará como um ladrão armado, versículo 11. Significa o quê? É quando a pessoa chega lá naquela fase adulta. A pessoa agora tem 14 anos de idade, 15, 17, 18, 20 anos. Aí quando ela chega lá aos seus 25, 30 anos de idade, ela fala, o que eu preparei para minha vida? Eu nem terminei o ensino médio, só fiz até a oitava série. Eu fiquei brincando, fiquei namorando, fiquei só curtindo e agora não tem nada preparado. Agora eu tenho que pegar no pesado. Nossa, bem que eu queria fazer outra coisa. Mas a pessoa fica ali agora, se arrepende, né? Porque o tempo passou, o tempo voou. Isso é muito complicado, né? Vamos a outro significado aqui do verão e do inverno. O segundo significado do verão e inverno significa o verão, o tempo da bonança, o tempo fácil, o tempo bom, um tempo favorável. Já o tempo do inverno significa os dias maus, os dias de provação, os dias difíceis. Então, o verão aqui, o segundo significado é o tempo bom, né, o tempo da bonança, e o inverno é o tempo difícil, os dias maus, os dias trabalhosos. Então, aqui quando Salomão nos fala aqui acerca do preguiçoso, é nesse sentido aqui. A gente tem o nosso período que nós vamos estar numa fase boa, um tempo bom, tempo favorável, mas se a gente ficar ali só em braços cruzados, não dando o melhor de si, não buscando fazer algo e ficar na preguiça, vai chegar os dias maus, vai chegar os dias difíceis, trabalhosos. E aí como é que fica? Se chegam os dias difíceis, trabalhosos, fica complicado, até mesmo da gente realizar algo ali. Então, a lição que nós tiramos aqui nessa primeira parte aqui do capítulo 6 é que nós não devemos ser preguiçosos porque o tempo passa, né? Então, uma pessoa que é jovem, ela está ali,
Está ali. Em vez de aproveitar o tempo estudando, buscando conhecimento, aprender, realizando um curso ali, né? E se for também na questão de Deus, né? Em vez da pessoa estar buscando crescer na graça, no conhecimento de Deus, não. Tanto no lado espiritual quanto no lado pessoal, se a pessoa está na preguiça, ela não faz isso. Muitas vezes fica de pernas para o ar, né? Só assistindo televisão, né? A gente vê ali só de frente à televisão, ou ao videogame, ou nas redes sociais, na internet, né? E não faz nada. Alguns ficam só na rua, né? Imagina só, outros ficam só caçando namoro. Deixa eu dizer, a beleza, ela passa. Ela é passageira. Ela não é eterna, ela é passageira. Isso passa. O que é hoje aqui bonitinho, o que é hoje bonitinha, passa. Amanhã não existe mais, ok? Então a gente tem de observar isso. Então, na fase jovem, vamos aproveitar o máximo. Vamos aproveitar o máximo. Agora, em relação às coisas do Senhor, vamos aproveitar servindo ao Criador, buscando, ok? Vamos agora aqui uma outra parte das Escrituras que nos falam o seguinte. Então, aqui ficou bem entendido, né? Creio, para todos nós. Então, esse significado é esse. Se nós ficarmos desperdiçando o nosso tempo, em vez de aproveitar ele, o tempo vai passar, né? A juventude passa, o tempo passa. E aí, quando a gente assustar que não, a gente perdeu, né? Ai, caiu aqui, pessoal. Espera aí que eu vou pegar a folha que caiu. Ok. Espera que eu vou guardar essa folha aqui, pessoal, que caiu aqui dentro do livro. Espera aí, o que acontece? Pronto. Vamos lá. Vamos comigo lá em Provérbios agora, capítulo 21, versículos 25 e 26. Provérbios 21, versículos 25 e 26. Deixei umas folhas dentro do livro e complica, né? Dentro da Bíblia. Deixa eu achar aqui. Olha só, está escrito assim. Olha só. Vamos lá. Provérbios 25 e 26. Provérbios capítulo 21, versículos 25 e 26. Está escrito assim. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Olha só. Ela passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Olha só, pessoal, o que acontece aqui? O versículo 25 está dizendo o seguinte, que a pessoa que não faz nada está sempre sempre na preguiça. Ela geralmente sempre deseja, ai como eu queria algo, ai como eu queria ter aquilo, como eu queria ter isso, como eu queria isso, ai como eu queria estar trabalhando naquela sala, só ar-condicionado, só isso, seria bom demais. Só deseja ter as coisas, mas nunca tem, por quê? Porque deixa este mal dominar ela, dominar ele, que é a preguiça. E a pessoa não consegue, então, realizar nenhum trabalho, né? Porque é preguiçoso. Então, pessoal, devemos observar isso aqui. Agora vamos agora aqui no capítulo 26. 26, deixa eu achar aqui. Estamos quase terminando. Vamos lá, o 26. Vamos lá, o 26.
achar. Pulei. 26. Trem bom, hein? Deixa eu achar aqui. Aqui. 26. Deixa eu me achar. Aqui, ó. Vamos no capítulo 26 agora de Provérbios, versículos 13 ao 16. Está escrito assim: O preguiçoso fica em casa e diz: O preguiçoso fica em casa e diz: Se eu sair, o leão me pega. Vamos só esse versículo aqui. O que significa, né? Se eu sair, o leão me pega. É aquela pessoa que, né, não quer fazer nada, mas fica com medo das situações da vida. Ah, não vou fazer isso não. Ah, não, isso é difícil. Não, isso é difícil. Se eu fizer isso e der errado, não tenta. Então é aquela pessoa que não tenta as coisas, porque vê que é complicado e como exige esforço, ela prefere não fazer isso. O versículo 14. O preguiçoso vive de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Aqui tá, o próprio versículo já está dizendo, já está bem explicado. É a pessoa que não quer realizar nada, não busca nada e ou seja, é uma pessoa que não tem atitude nenhuma, não quer ter atitude nenhuma. Então essas pessoas elas permanecem no mesmo lugar, entra ano, sai ano e não realizam nada, não fazem nada. Ficam só na superstição. Roupa branca, roupa amarela, roupa vermelha na virada do ano, mas isso não muda a vida de ninguém. Então é a pessoa que entra ano, sai ano, continua a mesma coisa, porque não toma nenhuma atitude. Versículo 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Né? Uma pessoa que chega a tal estágio de acomodação, de preguiça, que ela não consegue nem mesmo realizar uma tarefa simples como se alimentar, né? Colocar comida na própria boca. Existe esses tipos de pessoas. É o caso, por exemplo, que nós vemos aqui é o caso, por exemplo, que nós vemos lá o filho, né? O jovem lá. Ô mãe, traga pra mim, mãe. Traga pra mim o café. Ô mãe, traz aí, mãe, pra mim, é isso? Ô pai, traz isso pra mim, pai. E a pessoa fica só ali. Como o pai e a mãe não repreende, o que acontece? Fica nesse mesmo jeito aí. Então são pessoas que não fazem nada, né? São pessoas que querem tudo na mão. Pessoas acomodadas, é isso que significa. Pessoas acomodadas que querem tudo na mão. O versículo 16, para terminar, diz assim: O preguiçoso acha que ele, sozinho, sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Então, aqui é a pessoa que não quer fazer nada, mas o que acontece? Essa pessoa, ela não aceita conselhos nenhum. Não aceita nenhum conselho. Não, eu sei tudo. É pessoa que, né? Essa pessoa tá cheia de blá 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 comigo. Acha que sabe tudo, querendo me dar lição de vida. Quem é essa pessoa, né? E às vezes não aceita nem dos próprios pais. Então, ok. O que a gente pôde aprender aqui. Vamos mais duas coisinhas aqui, agora lá no Novo Testamento, né? Não citamos nada aqui do Novo Testamento, mas vamos lá então. Abram comigo então, lá na segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, ele falou algo muito interessante. Deixa eu achar aqui. Ele falou algo muito interessante. Eita, deixa eu ver aqui. Eita, caiu aqui.
ele falou algo bem interessante, nós precisamos ver. Deixa eu achar aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 em diante, ok? Do versículo 10 até o 15. 10 até o 15. Está escrito assim, eu vou ler e vou explicar. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Né? Vamos até aqui. Né? É uma repreensão, né? Muito forte, né? Muito dura, né? De Paulo aqui. Então, Paulo soube aqui que na obra de Deus tinha pessoas que elas não faziam nada, não trabalhavam, só ficavam de braços cruzados e ainda se metia na vida alheia, né? É aquela pessoa que não faz nada, fica parada ali, mas quer dar opiniões. E é o que acontecia, é o que estava acontecendo lá nesta igreja. Então, Paulo dá essa instrução aqui, ó, já foi dada essa instrução, gente. Foi dada esta regra. Se a pessoa não quer trabalhar, que ela também não tenha o direito de comer. Mas eles faziam isso mesmo? Faziam. E vamos entender o porquê. Né? Vamos aqui ao versículo 12. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência e assim ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas, então, olha só, versículo 13. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fiquem envergonhados. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Olha só, então Paulo ele deu essa instrução aqui, gente. Se tais pessoas não querem fazer nada, deem um pequeno gelo neles. Eles não vão ter o direito de comer, né? Eles não vão ter direito de receber nada, né? No caso, por exemplo, não vão ter direito de receber o salário, pois eles não estão trabalhando, né? Para realmente merecer isto. Eles não vão ter direito de desfrutar também das coisas. Olha, afastem-se deles, mas não se torne inimigo deles. Então, Paulo está dizendo, olha, não seja inimigo deles, mas apenas repreendam. Para quê? Para que eles venham sentir vergonha, para que eles venham tomar uma posição, para que eles venham reagir, para que eles venham agir, para que eles venham entender que esta atitude que eles estão levando, a atitude de preguiçoso, não vale a pena. E aí ele fala, continuem, versículo 13, mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então o que Paulo quer dizer aqui? Ó? Continuem instruindo essas pessoas, não abandone essas pessoas, porque elas precisam ainda muita instrução. E nós devemos instruir essas pessoas como? Com rigor, repreensão mesmo, repreender com rigor, não significa que a gente vai realmente tratar essas pessoas más, mas a gente deve instruir essas pessoas, continuar, fazer isso com firmeza, porque se nós realmente repreender essas pessoas, elas uma hora vão parar com isso, ok?
Então era assim que funcionava. Então essa é a instrução de Paulo para tratar com as pessoas preguiçosas. Você não quer fazer nada? Então você também não tem direito, não é? Não quer estudar? Então você não tem o direito de alcançar aquilo. Como é que você vai alcançar algo que você mesmo não está procurando? Como é que você quer isso se você mesmo não está produzindo, né? Então é isso. O próprio Jesus falou em Lucas, capítulo 10, o trabalhador é digno do seu salário. Então isso quer dizer que se ele não trabalha, ele não tem salário. É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Então nós devemos observar isto. Então, estude, trabalhe, busque, né? Porque se assim não fizermos, nós não vamos alcançar nada, ok? Preguiça não leva nada a ninguém. Então, as formigas nos dão essa lição. E para terminar, vou ler com vocês aqui um último versículo em Provérbios. Aqui, ó. Vamos comigo lá em Provérbios para terminar. Então, aqui, as lições que a formiga nos trouxe hoje, em Provérbios, capítulo 31, versículo 27. Deixa eu me achar aqui. Nossa, será que essas folhas tudo tá voando? Deus, tem muitas folhas, estão tudo voando. Ó, Provérbios, capítulo 31, versículo 27. Nossa, tá ventando muito. Tá meio frio, gente. Vamos ver. Está escrito assim. Olha só o versículo 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Deixa eu explicar para você o contexto. Aqui está falando da mulher ideal. Está falando da mulher exemplar. Então você está procurando uma mulher ideal, uma mulher exemplar? Salomão está nos ensinando. Aliás, nem sei se isso aqui foi isso. É que tem várias. É porque aqui mais para frente. Esqueci o nome do rapaz que escreveu aqui. Mas enfim. Esse homem direcionado por Deus aqui, ele nos dá a seguinte instrução. Quer procurar uma mulher ideal, uma mulher exemplar, que ela nunca seja preguiçosa e que sempre cuide da sua família. Então, esta é uma das características. E tem uma característica principal dela. Por que ela nunca é preguiçosa e ela sempre cuida da sua família? E muitas outras características que vai apresentar aqui. Porque ela tem o principal, o temor a Deus, o temor ao Senhor. Então, é uma mulher temente a Deus, por isso que ela não é preguiçosa e ela não deixa de realizar as demais tarefas, como por exemplo cuidar da sua família. Então, esta é a instrução aqui para nós, ok? Deixa eu ver aqui. Você pode ler do versículo 10 até o versículo 31. Versículo 10 ao 31 que vai falar desta mulher ideal, a mulher exemplar. E o interessante é que fala que por ela não ser preguiçosa, ser temente a Deus, ela é elogiada pelo marido. Isso aqui também pode valer para os homens. Se os homens também têm essa atitude, né, de ser temente ao Senhor, não ser preguiçoso, cuidar da sua casa e ter as demais características, ele também será elogiado pela sua esposa e pelos demais. Ok? E eles elogiam e ainda até o próprio Deus é glorificado aqui através da vida desse tipo de pessoa exemplar, ideal. Ok? Pessoal, estas foram as lições que a formiga nos traz. Tem muitas outras? Tem muitas outras. Tem muitas outras lições, mas eu separei aqui alguns exemplos para a gente poder conhecer e que tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, neste programa, que não fique apenas aqui, que a gente vem colocar em prática na nossa vida. Né? Se você já praticava, continue praticando. Se você nunca praticou,
Passe então a praticar, coloque em prática, porque você será beneficiado e você será beneficiada. Medite em cada versículo que foi citado aqui, porque o próprio Deus dará entendimento a você. Então devemos realmente ser trabalhadores, devemos ser unidos, trabalhar em equipe, devemos, sempre procurar realizar a limpeza e devemos nunca ser e nunca devemos ser preguiçosos, ok? Então este foi o nosso programa do dia de hoje, conhecendo aqui, a vida das formigas e as lições que ela trouxe para nós. No próximo programa, nós vamos falar sobre as sanguessugas. Isso mesmo. Hoje falamos das formigas e no próximo vamos falar das sanguessugas. Vamos ver o que elas têm a nos ensinar também. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam este programa. Obrigado de verdade. Continue acompanhando, compartilhe este programa com outras pessoas, Chamam para vir assistir, Entra lá no canal do YouTube Alan Pereira Oficial, assista lá, porque aqui você vai aprender bastante, tanto para a sua vida pessoal e principalmente espiritual. Então, assista esse programa, serão todos 10 programas, ok? Ficam todos na paz e até o próximo programa.